Surpreendendo um total de 0 pessoas, Fortaleza e Ceará farão a final do Campeonato Cearense 2025 e a gente vai debater quem vai se consagrar como o maior campeão do estado. Vem comigo, solta a vinheta, Xará, esse é o time de fora, vai! Time de fora. Pois bem, me chamo Pedro Aragão, estou aqui com o Bruno Quintino, a gente vai debater hoje um pouco sobre a final do Campeonato Cearense, a final que já começou, né, Brunão? Sim. Muita coisa, muitos bastidores, muito bafafá, é coletiva com gente batendo na mesa, e eu sei que antes de te perguntar, a gente tem um grande clichê do futebol, que clássico é clássico e vice-versa, mas aqui no time de fora a gente não fica em cima do muro e eu vou logo dar minha opinião antes de perguntar pra você o que você acha dessa final. Pra mim... Vai mexer no vespeiro, cuidado. Não, mas eu vou falar, cara. Pra mim, o Ceará é favorito pelo momento. Vamos primeiro analisar os adversários dos dois na semifinal. Ferroviário e Maracanã se enfrentaram antes pela Copa do Brasil, valendo vaga, um jogo importante, valendo uma grana, valendo um Pix da CBF. E o Maracanã venceu o Ferroviário, conseguiu eliminar o Ferroviário. O Maracanã levou uma peia, uma surra, uma pisa, né? Foi goleado nos 2 jogos contra o Ceará. Já o Fortaleza não. O Fortaleza, ele teve uma grande dificuldade, precisou de mais de 180 minutos para conseguir balançar as redes do Ferroviário e assim garantir a sua vaguinha lá na final. O que tu acha que a gente pode esperar desse clássico, mesmo? Cara, primeiro de tudo, eu sou obrigado a acompanhar o relator. O Ceará é favorito para essa decisão. Polêmico. Eu sei que é polêmico. Eu sei que é polêmico da nossa parte, mas... Cara, pro torcedor passional, realmente, tipo, não, quero que o Fortaleza ganhe, que o Ceará ganhe, natural. Mas eu não falo nem pelos jogos. Se você acompanha o desempenho de cada time, nem pelo resultado, mas o desempenho, o começo de ano do Ceará, ao menos vai chegando nessa reta final de decisão, é um time muito mais coeso. Muito mais coeso. Eu não tô nem falando desse agregado de 7-0 no Maracanã. Eu falo sobre a organização do time como um todo. Você vê que o Ceará está conseguindo chegar com uma facilidade maior ao gol. Ele consegue trabalhar bem no meio de campo, sim. Ele consegue jogar com uma posse de bola um pouco mais lenta, sem pressa. Quando precisa acelerar, está conseguindo acelerar. O jogo aéreo, que é uma dificuldade já de alguns bons anos, desde a época do Ceni de Fortaleza. O jogo do aéreo do Ceará está efetivo. O Léo Condé está conseguindo recuperar alguns jogadores, como é o caso do Pedro Raul. Ele está basicamente fazendo gol e assistência quase que todo jogo, estão confiantes. O trabalho do Léo Condé no Ceará é o melhor início de ano do Ceará há uns 10 anos já. Eu falo na questão de quantidade de vitórias. Fazendo o recorte só do estadual, o Ceará está invicto, né? Sim. Ele vai para a final sem perder nenhum jogo. 100% de aproveitamento ou estou enganado aí? Não estou lembrando agora. Mas assim, vai invicto, cara. Vai sem perder. E aí, quando você para pra pensar sobre... Tudo bem que o nível do Campeonato Cearense não é tão forte, né? Comparando com a questão de alguns 2, 3 times. É mais que esperado que o Ceará e Fortaleza vencem todos os seus adversários. Mas quando você para pra ver futebol jogado, o Ceará tem muito mais cara de time. Quando você para pra ver o elenco, o Fortaleza é um elenco mais encorpado, tem mais qualidade, e tem um trabalho até mais longevo. Mas você não vê isso se refletir em campo. Tudo bem que o Fortaleza acabou fazendo 2 gols que foram anulados de maneira correta, para falar a verdade, porque um de fato estava bem impedido e o outro, concordando não com a regra, realmente bate na mão do Lucero. Mas se você vai ver o desempenho do Fortaleza, é um time que ele se esforça muito, tem muita transpiração, mas falta inspiração. Total. Você vê que, a menos contra o Ferroviário, se doou, foi até o final, tanto é que fez um gol nos acréscimos, no apagar das luzes, mas cadê o controle de bola? Cadê as jogadas ensaiadas? Cadê aquela leveza do futebol que a gente já viu o time do Voivoda desempenhar tantas outras vezes? Sabe o que falta no... Desculpa, sabe o que falta no Fortaleza? Clareza. As coisas ficarem mais claras, mais limpas, assim. E sabe quem tá assim, sempre pertinho da gente e é muito, muito responsável por trazer as coisas de forma mais claras e mais limpas? Minha câmera. É o meu lá, a Isoquímica, gente. Eu gosto muito de falar da Isoquímica, que é o nosso patrocinador, que faz com que isso aqui funcione, seja produzido. Mas não só isso. A Isoquímica é uma empresa tipicamente aqui do nosso estado e ela tá com uma linha de produtos muito bacana.
que é os produtos Meu Lar? Os produtos Meu Lar, eles vêm com a missão de facilitar a vida e o cotidiano de você que está aí assistindo do outro lado, que gosta de ver a sua casa limpa, cheirosa, com tudo brilhante. Então, se você está ali andando no corredor do supermercado e bateu a dúvida do que você vai levar, não tenha dúvida. Vá direto nos produtos Meu Lar. É qualidade na certa. Com Meu Lar é mó limpeza. Brunão, tava pensando assim, cara, quando as coisas começam a dar errado, parece que as coisas vão desengrolhando de um jeito. Parece que o mundo cai. Por exemplo, o Fortaleza não é só o mau desempenho que tá rolando, né? Eu acho que tem uma queixa que é válida de uma parte da torcida, do distanciamento um pouco da diretoria ali, do pessoal com a torcida. Eu acho que há um distanciamento. E eu acho que isso se agravou muito por causa que ele beira ser um escândalo, né? Que é o caso dos cartões, né? Dos sócios torcedores clonados. Que eu acho que ali parece ser uma parada... Eu entendo que quando o Marcelo Paes vai na coletiva, ele fala um pouco que isso é suscetível, isso pode acontecer, isso é plausível. Grandes empresas, inclusive grandes sites de governo, eles acabam sendo hackeados, então é um pouco difícil conseguir controlar isso. Mas é um choque muito grande, porque uma boa parte da receita do clube, ela vem do sócio-torcedor. E você fazer com que o sócio-torcedor tenha um pouco de desconfiança de conseguir fazer esse pagamento, e aí isso vai somando com um desempenho ali que não está bacana, algumas teorias da conspiração que vão nascendo ali em relação a uma espécie de ciúme dentro de um vestiário, por conta de salário mais alto de algum jogador ou outro, tudo vai começando a se alimentar, e quando a bola não entra, quando o resultado não chega, tudo parece ser um pouco alarmante, tudo parece gritar, assim. E aí, por isso que eu defendo a tese que o Ceará, ele é favorito, porque o Ceará, ele entra nessa final com um clima mais leve, né? Eu acho que o fato do Pedro Raul ter acertado, ter conseguido se encaixar no time, ter conseguido fazer gols, o cara tá conseguindo desempenhar um futebol que era esperado, e eu acho que era realmente o número 9 que a torcida queria, ele faz com que o time alvinegro, ele chegue na final com um clima mais tranquilo ali. Eu acho que, por exemplo, o Fortaleza perde o clássico, volta aquela pressão que estava antes de ele conseguir a classificação com uma série de jogos sem conseguir vencer. Se liga? Uhum. É muito curioso como o futebol ele é rotativo, porque no finalzinho do ano passado para esse início do ano, o que estava rolando era, inclusive, notícia de investigação do próprio presidente do Ceará. E as coisas meio que rotacionam muito rápido. Sim. A questão dos cartões A sensação que eu sinto é que o Fortaleza e o Ceará, eles andam numa gangorra. Eles não podem ficar os dois em cima, né? Parece que quando a fase tá boa para um, o outro necessariamente parece precisa... que o mundo cai pro outro, aí o universo conspira. Que onda, né? A questão dos cartões, por exemplo, eu entendo a fala do pai sobre qualquer um pode ser vítima disso. Mas para mim, o outro grande erro, além disso ter acontecido, foi sobre a comunicação falha do clube. Esse vazamento de dados aconteceu e demorou muito tempo para se comunicar de maneira clara. Sim. De 2 semanas a 1 mês para realmente ter uma notificação, vamos dizer, um notificado um pouco mais extenso, falando um pouco sobre isso, anunciando mudanças que fariam em relação à segurança. E tem que entender, gente. Mas, assim, tem patrocínio, tem tudo, mas quem paga a conta do clube é o torcedor. Se não tivesse torcedor, não tinha patrocínio. Se tivesse torcedor, não tinha cota de TV. Porque é o consumidor final que acaba tendo repercussão em tudo isso. Então, a comunicação, para mim, foi muito falha. Demoraram muito para acontecer tudo isso. E, para mim, eles falharam com o principal, que é a principal medida de segurança. Pessoal, cancelem seus cartões de agora, porque eles não estão mais seguros. Total. Mesmo que você não tenha sofrido nenhuma transferência, nenhum golpe assim, os seus dados podem estar na mão de golpistas que daqui a uma semana, um mês, um ano, podem acabar pegando isso. Então, se você, torcedor, está me ouvindo agora, e o seu cartão estava no banco de dados do sócio do Fortaleza quando ocorreu o vazamento, troque de cartão, porque o seguro morreu de velho. É melhor você não arriscar. Total. Então, E antes da galera tacar o pau na gente nos comentários, né? Ai, meu Deus. Porque a gente sabe como o torcedor é um bicho doido, né? Você mesmo, tô falando com você mesmo. Vai chegar nos comentários e vai dizer, torcedor do Ceará vai chegar dizendo que a gente tá zicando o Ceará.
Torcedor do Fortaleza vai chegar pra gente dizendo qual foi, mano, que o Ceará é favorito. Ninguém vai gostar do que a gente fala. Pra que meter negócio de polêmica extra-campo agora? Então, gente, a gente tá dando nossa opinião, tá certo? Se você tem uma opinião contrária à nossa, a gente tem um espaço extremamente democrático, a gente lê todos os comentários. Não pense que não, a gente lê. Então, você tem um espaço aqui embaixo pra comentar. Vou aproveitar, deixa também pra fazer o papo de blogueirinho. Se você está chegando aqui agora, o Time de Fora é um lugar super massa, onde a gente fala sobre esporte de um jeito divertido, leve, bacana. Então, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo à família Time de Fora. Se inscreva aqui no canal, deixa a curtida. E eu queria, antes da gente caminhar para terminar o vídeo, terminar o vídeo de um jeito diferente. Se você que está assistindo aí a gente, e você é de uma época que só pegou isso aqui, só pegou a comunicação aqui pela internet, pelas redes, essa comunicação esportiva aqui no nosso estado, não só o que a gente faz, mas de vários outros veículos, aí eu posso mencionar os nossos amigos que já tiveram aqui do Futebolês, do Sistema Verde Mares, do Povo, todo mundo que consegue, de alguma forma, falar com a internet. Então, os nossos parceiros, amigos aqui, ninguém é inimigo, todo mundo tá aqui para somar. O pessoal do Torcida Amiga, por exemplo, o pessoal do Tá no Beat, tá legal. Antes de todo mundo chegar aqui, a gente teve uma galera que forjou esse lugar. E a gente não pode deixar de mencionar nomes, por exemplo, como Sebastião Belmino, como Alan Neto e como, infelizmente, o nosso saudoso veterano Júlio Salles, que nos deixou recentemente. Então, esse episódio, esse pequeno vídeo aqui do Time de Fora é uma grande homenagem ao Júlio Salles, que é um grande comunicador, um grande radialista, que vai deixar uma saudade enorme, principalmente para a torcida do Fortaleza, mas um radialista que nunca faltou respeito com nenhuma torcida. Então aqui, o pessoal, eu acho que se você quiser também, fica aberto aqui o microfone para você falar. Esse espaço aqui, esse vídeo hoje, é uma grande homenagem, vai ser um clássico rei um pouquinho menos alegre, porque não vai ter a voz do nosso querido Júlio Salles comentando o jogo. Então, ó, à família, aos amigos e aos admiradores aí do comunicador, fica o nosso abraço, o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa admiração a esse cara que vai ser eterno, tá certo? Ó. Pedrão, primeiro, palavras perfeitas, mas falando de uma maneira um pouco mais pessoal e emotiva sobre o Júlio Salles, primeiro que, para você, garoto mais novo que está acompanhando isso, se você tem uma inspiração no futebol, na mídia cearense, o Júlio Salles é a inspiração da sua inspiração. Ele tem mais de 60 anos de profissão. Em grande parte foi conhecido na Rádio Assunção. E ele tinha uma maneira tão leve e tão única de se comunicar. Falavam que na hora do gol ele rugia como um leão. Muito identificado com Fortaleza, apesar de não ser cearense, veio de Belém do Pará, mas passou tanto tempo aqui, construiu sua vida aqui, nós podemos sim considerá-lo cearense de coração. E para mim, que sou do rádio, é muito difícil falar. Porque eu sinto como se eu tivesse perdido um familiar, sabe? Eu mesmo, vindo pra cá, pra gravação, tava escutando narrações antigas dele e tava narrando justamente escutando justamente o que eu acredito ser o último Clássico Rei que ele narrou, em que ele anunciou que ia fazer uma cirurgia para o câncer de estômago. E ele tava se despedindo, mas falando que era um até logo, porque ele voltaria para narrar e, nas palavras dele, perturbar todo mundo. Ele não sabia, mas acabou sendo uma despedida de fato dele. Então, Júlio, um abraço aí. Espero que do céu você continue orando e olhando por todos nós e que o futebol cearense continue crescendo e inspirando cada vez mais pessoas como você inspirou. Muito obrigado por tudo. É isso. Esse é o Time de Fora, galera. Muitíssimo obrigado você que ficou até aqui. Um abraço bem grande. Dessa vez a gente vai terminar sem piadinha, em homenagem e respeito ao nosso querido comunicador. Até a próxima. Fica com Deus. Tamo junto. Tchau. Tchau.